Tchau, tchau. Tá, olha lá. Eu também andei procurando aí exemplos. Deixa eu só ver aqui, gente. Ô, Malu, dá um pause aí. Não, pode deixar, deixa gravando para todo mundo. Só nós que assistimos mesmo. Tá, Vai então, lá, capítulo 53 e 54, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe umas coisinhas para a gente aqui que eu achei bem bacana, uma aula muito interessante, porque também isso aqui, gente, é o nosso dia a dia, hein? De acordo com o que a gente sonha, vai ser o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vamos lá, capítulo 53, na esfera dos sonhos. Alguém quer começar a ler? Posso ler. Beleza, Malu. Os interesses recalcados, as aspirações frustradas, os tormentos íntimos, complexos, mal conduzidos dormem temporariamente no inconsciente do homem e assomam quando emoções de qualquer porte fazem-no desbordar, facultando o predomínio de conflitos em formas perturbadoras, gerando neuroses que se incorporam à personalidade, inquietando-a. Da mesma... Para aí? Ó, nós aí! Sempre. Ó, nós aí! Da mesma forma, os ideais de enobrecimento, os Só um anelos pouquinho, de... Deixa eu falar rapidinho. Obrigada. Fale. Olha só, gente. Os interesses reprimidos, nossos interesses, hein, gente? Nossos interesses reprimidos, nossas aspirações frustradas, nossos tormentos íntimos, com nossos complexos, mal conduzidos, dormem no nosso inconsciente. Então, nós estamos lá com tudo isso reprimido no nosso subconsciente. Vai vendo. Eles surgem, eles transbordam quando emoções de qualquer porte fazem desabrochar o quê? Os nossos interesses reprimidos. E permite o predomínio de conflitos, gerando neuroses que se incorporam à personalidade e a inquietam. Olha só. O que ela está falando aqui? Que esses interesses reprimidos que estão no nosso subconsciente, de vez em quando, conforme uma situação, conforme, né, qualquer emoção, podem exatamente transbordar e vai para passa do ego, né? Passa pelo superego, passa do ego e a gente reproduz aí sob a forma de neuroses. E essas neuroses, elas começam a fazer parte da nossa personalidade. Então, Joana está falando aqui que a gente também tem um pouco de personalidade decorrente da neurose. Não sei se está dando para entender. E uma vez um colega meu falou que 90% da população é neurótica. Então, olha só. Neurose. Vamos lá. Eu trouxe um conceito de neurose do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho disso. Eu trouxe um conceito assim bem simples, que é para a gente tentar entender isso. É um quadro clínico, né? Definido por sentimentos e emoções negativas. Os neuróticos possuem grandes apreensões. Então, a base do neurótico é o medo, certo? A base do neurótico é o medo. São emocionalmente vulneráveis, são dependentes, sentem-se abandonados, necessitam de aprovação, se angustiam com o próprio comportamento, martirizam-se com a culpa. Esses distúrbios psíquicos, quais distúrbios? Alteração do humor, de repente eu estou irritado. Alteração do raciocínio.
e alteração do comportamento. Então, esses distúrbios psíquicos, esses 3 que eu acabei falando, né, se incorporam à personalidade. Provém de desejos recalcados que foram censurados. Tais desejos procuram meios de se manifestar. Porque o ego, ele é incapaz de lidar com esses desejos reprimidos sem sofrer. Vocês estão entendendo? Nós temos o subconsciente, que é o id, nós temos o ego e o superego. O superego, ele avalia, né? Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E o ego, ele reprime, ele contém, ele tenta conter, né? Os desejos, vamos dizer assim, reprimidos que estão no subconsciente. Lembra da pirâmide do iceberg? O subconsciente é a maior parte da pirâmide de um iceberg que está dentro, no fundo do mar, a gente nem vê. E a ponta do iceberg que aparece é 10% só. Então, a maior parte é do subconsciente, certo? Então, olha só, né? E o neurótico, ele tem a consciência da realidade externa. E o seu conflito é com o seu mundo interior. É isso, né? Esse sentimento de inferioridade que a base do neurótico é a apreensão, é o medo. Em Alexandra, e baseado nesse assunto anterior que a gente falou, eu acho que aí foi que resumiu tudo. O que está o conflito interno é que a pessoa reage conforme o diálogo, conforme o entendimento dela, e acaba, às vezes, criando uma situação indesejada por questão dos seus problemas, dos seus conflitos, e aí fica se a gente não souber reduzir e observar a pessoa pelo seu lado interior, cria uma polêmica muito complicada, uma rejeição entre si e desnecessária, porque eu tenho que entender que aquilo ali que está vindo não é para mim, é problema dela interior. Exatamente. Isso eu já consigo, graças a Deus, do tempo para cá, a época do hospital, a convivência no hospital, a gente aprende muito, né? Tira a lição de tudo. Então, foi ali que eu tirei a lição para mim, que esse problema não é meu, é dela. Então, vamos orar por ela, porque é conflito interno. Está aí o resumo de tudo. Mas a Joana vai nos ensinar aqui, né, a substituir esses interesses, esses desejos, esses impulsos reprimidos. A Joana vai nos falar sobre isso aqui. Então, olha só, tipos de neurose, né? Só para a gente ter uma ideia aí. Neurose histérica, a pessoa, isso aqui acontece muito com mulheres, né? Ela começa a somatizar. Eu tô com dor no corpo, tô com dor na junta, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo. Neurose obsessiva, apego a rituais. A pessoa tem medo, por exemplo, vai sair de casa. Aí tem medo, aí fecha, vai ver o fogão 10 vezes. Fecha a casa 15 vezes antes de sair. Entendeu? É uma neurose obsessiva. Neurose fóbica, a pessoa tem medos irracionais de coisas que nunca vão acontecer, mas aí ela está pensando. Tem coisas que você é um neurótico fóbico, você, por exemplo, vai viajar e você fala, o ladrão vai me assaltar, o avião vai cair, não sei o que vai cair. São coisas que podem acontecer, né? E já é uma neurose. E existem medos irracionais que você imagina assim, não, mas isso jamais vai acontecer, né? Neurose atual, olha só essa. Vem sobre a forma de pulsões. O que é um pulsão? Como é que eu vou falar? É igual um relâmpago, né? Que vai assim, tchuf, e depois você volta ao equilíbrio, mas lembra? Não volta ao equilíbrio 100% como era antes, né? O seu equilíbrio, entre aspas, né? Pulsão, olha só, o neurastênico é intolerante, tem grande indignação, grande cólera. E de repente eu tô com raiva, muita raiva, eu vou lá no neurastênico e eu falo e eu igual eu falei no exemplo anterior, né? Grita em casa, quebra tudo, neurastênico. Hipocondríaco, que tem medo, que tem medo de morrer e acha que todas as doenças ele tem. Neurose de angústia. Aqui o ansioso, né, que chega a ter pânico, né? Síndrome do pânico. Ocorre também mais em mulheres, mas isso não quer dizer que é só em mulheres, tá, gente?
tem muita ansiedade, medo, grande angústia, como se fosse morrer. Então, olha só, eu fiz uma pirâmidezinha aqui e eu tenho aqui, ó, no subconsciente aqui embaixo da pirâmide, que é o id, que a Joana fala pra gente. Não, lê Malu, que eu vou falar sobre o id. Lê mais um pouquinho. Tá. Da mesma forma, os ideais de enobrecimento, os anelos de beleza, o hábito das emoções elevadas, a mentalização de planos superiores, as aquisições e lutas humanistas repousam nos departamentos da subconsciência, acordando frequentemente e produzindo euforia, emulações no homem, ajudando-o no seu programa de paz interior e de realizações externas. Tá, só um pouquinho. Olha que maravilha esse parágrafo para nós. Ela falou aqui no primeiro parágrafo que temos aqui no subconsciente esses desejos recalcados, certo? E no segundo ela diz assim, da mesma forma, temos no nosso subconsciente o quê? Ideais de nobreza, anelos do belo, hábito das emoções elevadas, mentalização dos planos superiores, lutas humanas, ó. E aí, esses ideais nobres, eles de vez em quando acordam e produzem em nós o quê? Uma euforia, uma superação, né? No homem. Então, olha só, eu estou substituindo uma coisa ruim por uma boa, vamos falar assim, bem para ficar bem mais fácil entendível a aula. Então, eu tenho as coisas nobres, as coisas elevadas. Lembra que Deus colocou a semente dele no nosso íntimo, no nosso self? Cabe a nós fazer o quê? Fazer acordar esses ideais nobres, esses pensamentos bons, para que substitua de forma definitiva no homem e ajude-nos a ter paz interior e realização, porque a partir daí é uma coisa, quando surge, quando a gente começa a exercitar isso, essa coisa flui e substitui aquele lado ruim, por exemplo, aquele vício, aquele problema, certo? Então, Joana nos diz isso. E aí, olha só, nós temos ego, superego e id, certo? O id é o subconsciente que a Joana está trazendo aqui, certo? Então, aqui embaixo, não sei se dá para ver na base da pirâmide, o id, nós temos tanto os desejos reprimidos quanto os ideais de nobreza, as coisas boas, vamos dizer assim, as virtudes. O superego julga erros e acertos e o ego não deixa o id se manifestar. O ego procura manter o equilíbrio. Mas o que acontece, que a Joana disse assim, né, para provocar uma neurose? Esses desejos reprimidos, esse lado negativo, vamos dizer assim, às vezes ele suplanta o ego. E aí a gente surta, tem um surto, né? Vamos lá. Daí, olha só. Esses desejos recalcados, o Freud, ele diz que os desejos recalcados, ele associa a quê? Os impulsos sexuais, ele associa também a malícia, maldade mesmo, maldade, impulso sexual, maldade e violência. Então, Freud achava que o nosso subconsciente, o nosso id, era composto disso. Já Jung, ele vem com uma definição mais ampla da constituição desse subconsciente, né? Jung, ele vem nos trazer aqui, ó, que além, né, dessas coisas, dos instintos negativos que Freud trouxe, ele diz que nós também temos uma abrangência maior no nosso subconsciente. Nós temos, ó, ideais nobres, nós temos emoções elevadas, nós temos o sentimento de maternidade, que também está no nosso subconsciente. Então, o Jung, ele vem trazer um conceito mais amplo aí sobre esses desejos reprimidos, esse componente do subconsciente. Gente, eu estou me fazendo entender?
Beleza. Sim? Sim, tá bem claro. Tá, beleza. Então, vamos continuar. Pode continuar, Malu. O homem é sempre aquilo que armazena consciente ou inconscientemente nos complexos mecanismos da mente. Tá vendo só? Então, nós somos o que nós armazenamos, tanto no nosso id, que é o nosso subconsciente, quanto no que nós já trazemos de consciência, certo? Pode continuar, Malu. Quando se dá o parcial desprendimento da alma por meio do sono natural, assodado pelos desejos e paixões que erguem ou envilecem, liberam-se as memórias arquivadas que o assaltam em formas variadas de sonhos, nos quais se vê envolvido. Pode continuar. Que depois Permanecem nesse capítulo os estados oníricos da catalogação freudiana, em que as fixações de ordem sexual assumem expressões de realidade, dominando os múltiplos setores psíquicos da personalidade. Além deles, há os que decorrem dos fenômenos digestivos, das intoxicações de múltipla ordem, por consequência dos estados alucinatórios momentâneos que produzem. Tá. Então, olha só. Quando nós vamos dormir, nós temos o sono, certo? O que acontece com o sono? Nós temos um desprendimento aí da alma, certo? E esse desprendimento da alma faz com que nós... ocorre o seguinte, ó, qual é o meu desejo central? No que eu me comprazo? No que eu sou feliz? E a depender da motivação daquele espírito, né? Ele vai trazer o quê? Desejos que podem erguê-lo, se for desejos bons, de ideais nobres, ou eles podem envelhecer aquela alma, certo? E aí eu vou ter esses sonhos aí de formas variadas. Eu tenho sonhos que são memórias arquivadas, certo? Então a alma desprendeu um pouco, certo? E aí, dependendo do que eu trago no meu subconsciente ali, com que eu estou me comprazendo, desejos bons ou não, né? E daí eu vou, né, me erguer ou não. Deu para entender? Deu. E aí eu vou ter alguns sonhos também. Ela vai falar mais para frente e a gente vai falar. Pode continuar, Malu. Concomitantemente, em decorrência do cultivo de ideias deprimentes ou das otimistas, a alma em liberdade relativa sente-se atraída pelos locais que lhe são inacessíveis, enquanto na lucidez corpórea e fortemente arrastada por esse anseio de realização, desloca-se no envoltório físico e visita aqueles lugares com os quais se compraz e onde se sente feliz. Disso decorrem encontros agradáveis ou desditosos em que adquire informes sobre ocorrências futuras, esclarecimentos valiosos ou, conforme o campo de interesse de cada qual prefira, experimenta as sensações animalizantes, frui em agonia as taças vigorosas dos desejos inconfessáveis, continuando o comércio psíquico com entidades vulgares, perversas ou irresponsáveis que se vinculam ao pensamento, dando origem a longos e rudes processos obsessivos de curso demorado e de difícil liberação. Olha só isso que ela traz para a gente. Então, ó, conforme o cultivo da ideia, o que tem no seu pensamento, né? Com que você se compraz? Qual é o seu desejo central? Você cultiva ideias deprimentes ou você cultiva ideias otimistas? Certo? E aí, no sono, quando a alma se liberta parcialmente, né?
ela vai ser atraída para os locais que ela se compraz, com que ela vibra. Então, olha, sente-se atraída pelos locais que são inacessíveis enquanto na lucidez corpórea. Quer dizer, quando eu estou acordado, eu não tenho acesso àqueles locais com que eu me comprazo. Mas quando a alma vai dormir, que ela está parcialmente liberta do corpo, eu posso normalmente ir para os locais que eu anseio, nos quais eu tenho uma vibração concomitante. Então, ó, eu vou visitar os locais onde eu me comprazo, onde eu me sinto feliz, que pode ser um local desditoso, desagradável, né? Que eu me encontro com espíritos que estão vibrando igual a mim, com os mesmos desejos, na mesma onda de vibração. Encontrando com esses espíritos nestes locais, né, que são ruins, que são desditosos, o que acontece comigo? Eu vou enfatizar a minha sensação animalizante. E o que acontece também? Conúbios, né? Obsessões, porque eu estou sintonizando igual. Estou sintonizando igual aquele. Porém, se eu tenho ali no meu pensamento, se eu estou cultivando o estudo, se eu faço uma prece antes de dormir, né? Se as minhas ideias são otimistas, se eu estou tentando me conhecer, se eu estou me buscando, fazendo autotransformação, eu vou para locais agradáveis. Nesses locais, eu tenho encontros com os espíritos superiores. E esses espíritos superiores, eles vão trazer para mim esclarecimento valiosos isso quando eu estou sonhando. E eu acordo e trago tudo isso para cá. Então, gente, a Joana está querendo nos dizer que os nossos sonhos também influenciam na nossa vida agora de encarnado. Continua. Vocês estão entendendo, gente? Sonhos seriam os nossos desejos, algumas coisas ocultas, né? Então, aí tem que orar e vigiar e manter o pensamento, porque eles também se manifestam dessa forma, né? Sim, se eu tenho, por exemplo, um desejo oculto central de um impulso sexual, qual onda mental eu vou, né? Quando eu me liberto, eu vou tentar ir para os lugares onde tem isso. E outros vícios mais, né? O desejo material, né? E por aí vai. Então, vamos lá, pode continuar, Malu. Olha que interessante isso, né, gente? Você quer continuar, Marli? A Malu saiu. Depois você pode até lembrar, né, Alexandra, aquele fato que você contou daquele médium que, ao invés de ir para o trabalho, ele estava naquele lugar. Você mesma contou. Sim, a gente vê, por exemplo, médiuns, né, que tinham algumas missões. Tem um livro que agora eu não estou lembrando, é do Chico Xavier. Antes de dormir, o cara começou a falar mal do companheiro dele que já estava morto. Vai vendo, né? Vai vendo onde esse cara vai parar quando ele dormir. Começou a falar mal. Vocês lembram dessa história? Eu não lembro o nome das personagens. Falando mal do companheiro dele, estava morto. E aí ele dormiu. Quando dormiu, sonha com quem? Você me chamou, fulano. Você me chamou. Agora eu estou aqui para a gente prestar conta que história é essa de falar mal de mim. Então, conforme a gente vibra, a gente vai parar nesses lugares aí, é o que a Deise está falando. Né? Viu, Alexandre? Tem uma rapidinha também do livro de André Luiz, que a mulher, eu não lembro também qual, que eu sou apaixonada pela série de André Luiz. Então, assim,
várias coisinhas a gente vai guardando, depois a gente tem que reler, né? A mulher o marido dela era presidente de uma casa espírita. Só que ele vivia para a casa espírita direto lá e ela tinha muito ciúme, porque ele dedicava muito tempo para a casa espírita. Ela tinha ciúme do marido. Aí ela foi dormir, pela questão do ciúme, ela se enveredou para um caminho lá no umbral, onde um espírito falava para ela, justamente alimentava o ciúme, falava, mas você não merece isso, ele precisava dar mais atenção para você, e foi massageando o ego dela. Quando ela acordou no outro dia, ela estava virada do avesso com o marido, porque ela recebeu toda a orientação que ela já estava com ela dentro dela, mas foi ajudada pelo espírito, né? Então, assim, é muito interessante. É o que Joana fala, né? Como a gente está vibrando? Quais são os nossos pensamentos? Conforme a vibração, você sintoniza. Exatamente. Não importa, gente, pode ser daqui no Japão. Não importa se a distância na Terra, vamos dizer, mas a distância espiritual, você sabe, a ligação se faz. Continua aí, Malu, fazendo favor. Nos estados de desprendimento pelo sono natural, a alma pode recordar o seu pretérito e tomar conhecimento do seu futuro, fixando as impressões que assumem a forma de sonhos, nos quais as reminiscências do ontem, nem sempre claras, produzem singulares emoções. Outros sim, a visão do porvir, as revelações que aurem no intercâmbio com os desencarnados, manifestam-se como positivos sonhos premonitórios de ocorrência cotidiana. Quanto mais depurada a alma, possibilidades mais amplas depara, sucedendo, no sentido inverso, seu embrutecimento e materialização, os desagradáveis e perturbadores sucessos na esfera dos sonhos. Tá vendo aqui? Ela traz os opostos, né? Ó, desprendido pelo sono, né? Ele pode recordar do seu pretérito. Isso aconteceu com Emmanuel. A gente está lendo essa história, né? Que ele sonha com o pretérito, sonha, e vai tendo conhecimento do futuro. Olha, você vai encontrar o mestre, aproveita esse minuto glorioso. E também, ó, nós temos aqui também, ó, quanto mais depurada a alma, mais possibilidade, né, possibilidades amplas. E aí, o que são essas possibilidades amplas? Esclarecimentos, né? Premonições, emoções positivas. Você está se encontrando com espíritos bons. Então, ó, o sonho também nos traz recordação de vidas passadas, certo? Pode continuar, Malu. Multiplicam-se e repassam em todas as direções ondas mentais que percorrem distâncias imensas, sintonizando com outras que lhes são afins e que buscam intercâmbio. Tá vendo aí? Foi o que a gente falou anteriormente, né? Exatamente. Pode estar no Brasil e no Japão que está lá. Exatamente. Sintonizou, já pegou. Ó. Exatamente. Percorre a nossa vibração mental, a nossa sintonia, percorre distâncias imensas e vão sintonizar com outras que são afins e buscam intercâmbio. Aqui, as obsessões começam, né, nos nossos sonhos. Lembra que, às vezes... Lembra não, vocês sabem disso. Às vezes, nos nossos sonhos, enquanto estamos parcialmente desprendidos do nosso corpo, arquitetam-se aqueles crimes mirabolantes. Não é mesmo? Você está ali com aquela ideia, não, eu estou com tanta raiva, eu vou matar fulano. E você vai dormir. E aí você começa a arquitetura milaborante. É igual a Deise está falando, ó. A mulher já tinha aquela onda lá desse sentimento negativo do ciúme. Vai dormir, vai sintonizar com quem? E aí, os crimes, por exemplo, são feitos quando a gente dorme. Os planejamentos, vamos dizer assim, né? Pode continuar, Malu.
Hein, Alexandra? No caso, era um obsessor que queria atingir o marido, atingiu a casa espírita, na verdade. Ele usou quem? A mulher ciumenta, a esposa. Sim, eles vão por vários caminhos, né, Daisy? Pode continuar. Em decorrência, pouco importa o espaço físico que separa os homens, desde que estes intercambiam mentalmente na faixa das aspirações, interesses e gostos que os caracterizam e associam. Gente, isso Quando... aqui a gente pode sempre pensar para os dois lados, tá? Uhum. Os lados negativos, mas também o positivo. O positivo. Quando dorme o corpo, não adormece o espírito, exceto quando profundas hebetações e anestesiamentos íntimos lhe perturbam os centros da lucidez. Automática e inconscientemente, libera-se do corpo e arroja-se aos recintos que o agradam, porque anseia e de que supõe necessitar. Então, olha só, tem um desejo central e ele acha que ele precisa daquilo e ele se compraz naquilo. Quando vai dormir, ele faz essas ligações, né, com essas ondas mentais aí, a vibração, conforme a pessoa vibra, e vai aí parar em lugares agradáveis ou desagradáveis, né? E isso independente da distância que você está do outro espírito. Uhum. Pode continuar. Quando, porém, se exercita nos programas renovadores e preserva os relevantes fatores da dignificação humana, sutilizam-se as suas vibrações, sintonizando nas ondas que o erguem às esferas da paz e da esperança, onde os seres ditosos, encarregados dos labores excelentes dos homens, facultam que se mantenham diálogos, recebendo recursos terapêuticos e lições que se incorporam à individualidade indelevelmente. Tá, só um pouquinho, Malu. Então, aqui nós temos o sentido oposto. Ó. Foi para um lugar bom, teve contato com os bons espíritos, recebe tratamento, olha para isso, gente. Recebe ensinamento, recebe orientação, recebe tratamento, recebe lição, que vai se incorporar permanentemente no espírito, né? Na alma daquele encarnado ou desencarnado, né? Pode, se já estiver evoluído, mais evoluído. Pode continuar. Nas esferas dos sonhos, nos círculos espirituais elevados ou nos tormentosos, conforme a preferência individual, engendram-se muitas, incontáveis programações para o futuro humano, nascendo ali ou se corporificando, quando já existentes, os eloquentes capítulos da vida em santificação, como as tragédias, os vandalismos, as desditas inomináveis. Tá. Foi o que eu falei, né? Na esfera dos sonhos, a alma parcialmente desprendida. Como você vibra, né? Você vibra bem, é mais sutil, né? Sua vibração ou é uma vibração ruim, pesada, negativa? E aí, vamos ter, olha só, ela fala incontáveis programações para o futuro. Nascendo ali, quer dizer, nasce ali, naquele encontro do sonho, ou se corporifica, aumenta a sua força, né? Quando eu já tenho ideias pré-existentes a respeito de uma ideia negativa, por exemplo, pré-existente minha, eu faço vibro ruim, uma onda mais grosseira. Tenho, durante o meu sono, contato com os espíritos inferiores que vão insuflar aquilo. Então, é o que ela está falando, ó, vai corporificar o que eu já tenho. E aí eu tenho, né, o início das tragédias, foi o que eu falei antes, né? Então, muitos planejamentos positivos ou negativos nascem aí, na esfera do sonho. Não, mata ele mesmo. Ele tem que morrer, porque olha só o que ele está fazendo com você.
E as tragédias acontecem. Uma coisa que eu li uma vez, acho que é no prefácio, se eu não estiver enganada, no prefácio do livro Nosso Lar. Eu não tenho certeza, depois eu vou até procurar, porque é uma coisa que me impactou muito quando li. Que o mentor do livro, de André Luiz, disse que 3/4, olha que não é pouco. Se for do prefácio do Nosso Lar, isso foi em 44, né? Que foi escrito o livro. 3/4 da população terrestre ia, durante o desdobramento pelo sono, parar no umbral, em regiões umbralinas. Quer dizer, muita gente. De lá para cá deve ter melhorado, porque a Terra avançou, nós estamos avançando. Eu acredito que não é mais assim essa realidade. Mas quando eu li isso, me impactou muito. Assim, 3/4, pelo amor de Deus. Ô, Deise, são poucas pessoas que estudam essas coisas que a gente estuda, né? E que nós estamos tentando nos melhorar. Realmente, a sociedade ela é mais matéria ainda, sabe? A espiritualização mesmo da sociedade não é a maioria, é o inverso. E a maioria ainda está ali naquela vida mais terra a terra, sabe? Então, assim, é o que acontece mesmo. E é importante a gente começar a aprender sobre isso, sobre sonhos, e aprender a melhorarmos as nossas condutas morais, mesmo sob a raiva, para que nós, né, sob uma irritação, sob uma raiva, sob um medo, para que nós possamos aqui... a gente está vendo que nos sonhos, aonde a gente vai parar quando a gente está dormindo, tem grande relevância no nosso caminhar, na nossa vida futura. Você vê aqui que muitas tragédias, elas são programadas lá. Ou iniciam as ideias lá, ideias perversas pelo conúbio mental, ou então é uma ideia ruim que eu já trago e encontro com gente, né, com espíritos inferiores, e eu corporifico, eu dou, como é que eu vou falar? Eu dou margem para que aquele plano se execute. E o contrário também está aí, né? Nós temos os dois lados, o positivo e o negativo. Estudando, orando, aprendendo, tentando, né, nos melhorarmos, aí nós vamos fazer ligações com espíritos, com os nossos anjos de guarda, fala assim, olha, não faz assim, vai por esse caminho, melhor aqui, melhor ali, né? Então, é isso mesmo. Então, essa proporção aí que você falou é grande, mas eu acho que ainda é por aí, hein, Deise? A gente pode até ver isso aí, nesse livro. Eu acho que é no prefácio do Nosso Lar, mas vamos procurar, porque é uma coisa muito impactante, eu achei. Sim. É verdade. Pode continuar. Vive no corpo físico, considerando a possibilidade da desencarnação sem aviso prévio. Cada noite em que adormeces, experimenta um fenômeno consentâneo ao da morte. Dormir é morrer momentaneamente. Desse sono logo retornas, porque não se te desatam os liames que fixam o espírito ao corpo. Podes, porém, pelas ocorrências que experimentas na esfera dos sonhos, ter uma ideia do qual te sucederá nos círculos da vida após o desenlace definitivo. Olha Portanto, só um pouquinho. Esse é bem impactante. Não é? Olha o que... Tá lá esperando. Não é? Gostei de saber disso. Não é interessante? O que a gente está sonhando? O que a gente está sonhando? Qual é o nosso desejo central? Para onde nós vamos? Então, olha só o que ela fala, né? Dormir é morrer momentaneamente. E, assim, a gente retorna do sono porque a gente ainda tem a ligação, né? O cordão de prata que faz essa ligação aí entre o nosso perispírito e o corpo. Esses laços, eles não foram desenlaçados, né? Porque, assim, quando esses cordões eles são rompidos, é pelo suicídio.
Não sei se vocês lembram, em Memórias de um Suicida, o que Camilo Castelo Branco falava, que ficou bem assim claro na minha memória, é que todos os espíritos que estavam lá naquela região, né, dos suicidas, eles tinham um cabo de aço assim, ó, como se tivesse um cabo de aço saindo do seu corpo perispiritual, como se ele tivesse sido rompido. E desse cabo saíam fagulhas assim, sabe? Como um cabo de aço partido que emite energia. O que é aquilo? É que é energia vital, né? Aquela energia eletromagnética que ele está liberando, porque essa energia seria utilizada durante todo o decorrer da vida física. E aí ela está dizendo aqui, né? Que os nossos cabos não estão partidos, mas também não estão desatados. O morrer natural é quando esses nós, eles vão sendo desfeitos gradativamente, certo? Certo. Então, olha só. E aí a gente dorme, a gente morre momentaneamente, mas a gente volta porque ainda temos aqui esses cabos, vamos dizer, né? Os liames que estão fixando o espírito ao nosso corpo. Agora, para onde a gente vai na esfera dos sonhos? Se você tiver uma ideia do que você vai ter uma ideia do que vai suceder com você quando você morrer realmente, de fato, sair desse corpo, desse estado de encarnado e passar para o plano verdadeiro, né? Então, o que ele fala, o que a Joana nos traz é o seguinte: pelas ocorrências que experimentamos durante os nossos sonhos, é que nós vamos ter uma ideia para onde iremos quando realmente partirmos daqui. Por isso que é assim, vamos começar a viver a vida verdadeira, né? É igual o final da aula do Emmanuel, morrer, como é que é? O vencer de Jesus é diferente do vencer da sociedade. Vamos lá, Malu, continua. Vamos largar o material, né, e vamos pensar mais no moral. Exatamente. É o que aquele bispo Adolfo falou, né? Porque vocês se encantam mais com o que brilha aos olhos do que com o que mexe o coração. Verdade. Então é isso. Continua aí, Malu. Por tal imperativo, aprimora-te, eleva-te, supera-te mediante o exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Por isso que nossos estudos, as nossas preces, as nossas autodescobertas com os nossos pontos falhos são coisas maravilhosas, porque a gente vai se vendo para procurar fazer substituições de coisas negativas pelas positivas, né? Porque assim, ó, por tal imperativo, ou seja, após a morte, você vai se situar onde vibre. Onde você está vibrando, né? Com que o teu espírito se compraz. Fica feliz. É para lá que você vai. Pode continuar, Malu. Não apenas fruirás de paz por decorrência da consciência reta, como te prepararás para a vida real. Porquanto, examinada do ângulo imortalista, o homem na Terra encontra-se numa esfera de sonhos que normalmente transforma, por invigilância ou rebeldia, em desditoso pesadelo. Olha só que maravilhoso que ela traz. Então, examina a tua vida do ponto de vista da imortalidade, da vida do lado de lá, né? Então, o homem, ó, na Terra está na vida de ilusão, que é a nossa vida de encarnado. Ela diz assim, numa esfera de sonhos, que se eu não vigiar, que se eu não me aprimorar, se eu não me elevar, se eu não tentar fazer superações em mim mesmo, normalmente, quando eu morrer de fato e for para a vida real, isso tudo vai se transformar por invigilância minha, né? Em desditoso pesadelo. Por quê? Quando eu desencarnar, eu vou ser atraído para o local e para as experiências conforme eu vibre, conforme seja o meu comportamento.
conforme o meu comprometimento, conforme o que eu penso, meus pensamentos na minha vida de encarnado. Então, ó, por invigilância, por rebeldia. Não, eu não quero saber de estudar Jesus, não. Isso aí é coisa de gente velho, isso aí é coisa de... né? Não, eu vou pela ciência. E aí, ó, rebeldia, vai para o ditoso pesadelo. Por quê? Porque você vai para o lugar ruim, vibrando com gente, com espíritos que têm a mesma onda mental que a sua. Eu achei esse capítulo assim maravilhoso para nós, porque a gente sabe que e esse capítulo ele é grande, né, gente? Nós sabemos que nós somos espíritos em construção. Então, o que a Joana também fala, que traz para a gente, é assim, te aprimora. Então, ela está dizendo que nós temos os nossos defeitos. Nós não somos já perfeitos. Mas o fato de você buscar já é, né? Buscar pensamento salutar, fazer coisas edificantes, já é o caminho que se quer para que você vá para um lugar melhor. Não que você seja já, como é que eu vou falar, nota 10, vamos dizer assim, nesses quesitos. O que você seja o bom em tudo isso. Nós não somos. Mas o esforço em nos modificarmos já nos leva para locais melhores. Né? Vocês querem falar alguma coisa, gente? Vamos evoluir, né? Vamos buscar mais a Jesus, a espiritualidade, deixar mais essa coisa aqui, ter a consciência de que nós estamos aqui só passando o tempo, né? É uma escola, estamos aqui aprendendo e... Aqui é treinamento, né? Treinamento. Então, aí a aula está lá, viemos treinar e vamos voltar para a nossa aula. Agora vamos treinar legal, que é para a gente poder, né, melhorar um pouco mais, cada vez melhorar mais, né? Sim. E é interessante esse assunto que ela traz para a gente de sonhos, porque a gente pensa que é o banal, mas não é, né, gente? Não é, não. É a vida real. E, assim, o que é legal é que, assim, podemos realizar boas coisas. Por exemplo, eu vou lá, eu estou vibrando bem, né? Aí, de repente, eu encontro com um espírito bom. E aí ele fala assim, olha, vamos fazer tal coisa? O que você acha de fazer isso, isso, isso? Aí você acorda de manhã super bem e fala assim, nossa, eu tive um sonho tão lindo, que a gente estava cuidando das crianças, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. E isso, a gente pensa que é bobagem, mas isso impacta na nossa vida, de fato, porque quando você está aqui em vigília, você começa a praticar, né, como a Joana fala aqui, ó, fazer realizações edificantes, porque você teve um contato com um bom espírito no plano espiritual que te deu um alerta, ou te ajudou numa coisa que você já traz em você mesmo, sabe? E aí a gente pensa que sonho não é nada, isso não é nada, é só um sonho. Não. Está aí para a gente ver que é o nosso dia a dia. Isso, Alexandre, eu queria comentar uma coisa aqui, que é importante o nosso estudo, o estudo da doutrina espírita é algo assim muito revelador, abre muito a mente da gente para a gente entender que realmente essa aula de hoje, muita gente que saiu perdeu mesmo, porque eu acho que é central essa questão de a gente se enxerga melhor quando a gente está em desdobramento pelo sonho. Sabe por quê? Porque tem um problema grande que a gente não acha, que a gente não consegue dimensionar, que é a questão de que o inconsciente é a base de uma pirâmide muito grande. A gente não sabe exatamente quem a gente é. Isso aí é uma coisa seríssima. Sim. Porque a gente não sabe. Seria muito fácil a gente falar assim, vamos orar, vamos dormir, a gente vai orar, a gente vai estudar. Não, estamos fazendo um esforço para isso. Mas só que tem essa base aí, é muito grande, a gente não conhece. E eu estou falando por mim, porque eu tenho uma facilidade em desdobramento
da espiritualidade me trazer algumas lições daquelas impactantes mesmo. De mostrar o passado, você sabe que o nosso passado não é bom. Então, eu já levei tanta chacoalhada, assim, de acordar no outro dia pensando, meu Deus, eu tenho que melhorar nisso de qualquer jeito e rápido, de medo. Porque a espiritualidade mostrava, né, coisas que eu fiz, com detalhes, com nomes e sobrenomes. Então, assim, não tem como. E depois, ainda eu ia procurar, e a criatura existiu mesmo. Então, assim, essa aula, para mim, não é só uma questão de teoria, é uma questão realmente que me aconteceu muitas vezes. Sim, acontece. Se nós formos pensar, Deise, nos nossos sonhos, vamos pensar nos nossos sonhos. Eu já sei exatamente, pelo menos algumas 3 encarnações do que eu já fiz. Então, assim, já está de bom tamanho, já pedi para não ver mais nada. Não, vamos pensar realmente nos nossos sonhos para a gente ver. Não Gente, estou com é a vida vontade. real. É a vida real. E às vezes tem umas dicas também para nós, assim, que você fala assim, nossa, né? E também, claro, a gente vê as nossas memórias passadas e diz assim, ó, tá vendo essa memória passada? Para não repetir, não repete. Alexandra não podia nem dormir. Olha aí, tá vendo? Aí, assim, foi treinamento de muita oração, muito entrei na doutrina espírita e me lutei, porque eu não conseguia dormir. Era assim, tinha que acordar de hora e sentar na cama e rezar muito, porque era uma perseguição terrível. Mas por quê? Por causa do passado lá na pirâmide, entendeu? Sim, sim. Agora eu estou tranquila, isso aí tem 30 anos, tá, gente? Mas não, para mas não é esquecer nunca mais. interessante, né? Não, isso tudo é interessantíssimo. É o real, né, gente? É o que a vida como ela é, como nós fomos, traz em sonhos e fala assim, gente, cuidado, não repete, olha, Alexandra, segue esse caminho aqui, esse aqui não, presta atenção lá o que você fez. Eu acordava com aquele desespero e anotava o nome da pessoa, nome e sobrenome, no papel. Aí eu ia procurar na internet, sabe? Daí fui desvendando um fio que eu não gostaria de ter desvendado, né? Mas foi bom, foi bom. É Mas ruim, olha mas é bom. só, então, isso que eu ia falar, Deise, não é ruim. A gente pensando nisso, e essas autodescobertas são maravilhosas para a gente. Às vezes, a gente está num contexto, gente, que a gente pensa assim, não, eu vou agir assim, assado, cozido. Não é mesmo? E aí o problema vem. E a gente agora está vivendo aquilo ali de fato, né? Real. Como se você vai se comportar mesmo? É como você imaginou ali, né? Não, bonzinho, de boas, né? Não, gente, às vezes não, a gente traz aquelas coisas atávicas. E esses estudos são maravilhosos, por quê? Porque quando acontecer de novo, porque vai acontecer a mesma situação de novo, porque é exercício, gente. Tipo matemática, você faz uma tarefa, 2, 3, 4 e vai repetir aquilo ali. Não, mas agora dessa vez eu vou fazer. Faca que eu vi em casa, eu não sei de onde que essa faca apareceu e eu também não lembro mais como ela desapareceu. Procuro nem lembrar. Tinha uma bainha de prata antiga, com um cabo também de prata, eu não podia olhar aquela faca. Depois, com o tempo, eu descobri, sabe? E, enfim, joguei fora ou sumiu, eu não sei. Só sei que aí eles aproveitavam de noite para falar o que era o assunto. Mas era um tormento, viu? Nossa, mas graças a Deus eu acelerei o meu passo, sabe? Sim. Porque comecei a ficar com medo. Falei, e se eu desencarnar? Vou encontrar com eles, vou ficar com eles lá, presa lá. Então eu procurei trabalhar firme em mim, sabe? Por isso, Deise, que eu acho que é importante, por exemplo, essas revelações por meio dos sonhos, que também a gente começa a caminhar para frente, né? Não, mas agora eu vou me policiar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou estudar, porque igual você falou, às vezes assim, fala assim, não quero encontrar mais com ninguém, não quero encontrar com eles, eu não quero ir para o umbral, não quero ir para lugar ruim. E eu falava, a gente começa a trabalhar, né? Eu falava para os espíritos, chorava e falava assim. Eu chorava porque quando eu acordava estava escorrendo a lágrima no meio da noite, né?
Daí eu falava, não, mas eu estou buscando, eu estou procurando, eu vou melhorar, eu não sou mais aquela pessoa. E era aquele tormento, ninguém acreditava, um deboche. Agora, graças a Deus, acho que eles foram convencidos. Agora que eu digo, sei lá quantos anos atrás, porque está tudo em paz, eu durmo tranquilo. Agora eu já vou para outros lugares. Eu estou contando um fato de 30 anos, né, atrás. Mas não foi fácil. Eu só estou afirmando aqui, que eu acho que eu nem gosto de comentar muito isso, para reafirmar que essa aqui é uma realidade real, como a luz do dia, nossa vivência no desdobramento. Sim, Real. maravilha de depoimento, Deise, porque vem só corroborar isso tudo que a Joana vem trazendo para a gente, desses ensinamentos aí maravilhosos, né? Eu só guardei cópia, tirei cópia, porque eu achava na internet o nome das criaturas, Aham. e tirava cópia. E tá lá na gaveta, mas eu procuro não olhar, sabe? Só enfiei lá para... Interessante o seu depoimento, muito bom mesmo. Faz com que a gente, de fato, dê valor, né, ao que ela traz para a gente aqui, que a gente normalmente não liga muito para os nossos sonhos, né? E agora Gente, eu fico de olho no meu sonho, sabe? Assim, qualquer coisinha que não esteja muito dentro do adequado, já no outro dia cedo eu invisto na oração mais, eu invisto em pedir a Deus ajuda, porque para não retornar a ter encontros assim. porque a gente cai, né, às vezes, nesses encontros ruins. Então, às vezes, quando a gente não está num dia bom, a gente cai, às vezes a gente vai para lá mesmo. E assim, tem que rezar aí à noite antes de dormir. Gente, você pode fazer uma prece pequena, mas tem que ser aquela prece assim, fervorosa, e falar assim: Jesus, eu quero ir Sabe para como que eu lugares. sou, Alexandra? Sabe, no meu Ah, caso, assim, gato escaldado tem medo de aham, água quente. Assim, não durmo sem fazer oração. sim. De jeito Então, nenhum. sim. Você pode fazer uma prece pequena e falar assim: Jesus, que eu possa ir para lugares onde haja trabalho, estudo e regeneração. Agora eu tô Faz em assim. paz, graças a Deus. É, a gente sempre tem que fazer, porque conforme o dia, se a É, gente tiver um dia ruim, a gente cai, a gente vai parar lá. pode. É. Mas, gente, ó, esse capítulo 53 é um capítulo longo, né? Tinha bastante coisa, assim, diferente pra gente, né? Uma coisa bem nova, bem bacana. E já são 3h30. Marli? Gente, vocês não sabem o que está acontecendo. O meu livro tem dos 50 e depois já pula para os 54. Não Que tem o coisa resto? estranha. Porque esse é o 53, né? Na esfera dos sonhos. E Marli, a gente pode Oi, deixar essa aula para a próxima? pode isso. A Simone tem que fazer, a gente comenta com a Simone isso. Essa aula era grande, você viu? Eu vi, essa é uma mensagem bem grande e muita coisa assim que não dava para passar batido, né? Assim, correndo. Exatamente, tinha que desenvolver, né? Porque era muita coisa ali dentro para ser desenvolvida. Bastante Mas eu acho que questões, foi né? muito bem explicado, né? Muito bem. Você dissecou, né? Bem o texto da Joana. Eu acho que pode deixar para a próxima aula. Deixar, né, Marli? Né? Já estamos em Aí, cima do laço, né? Como para diz. também não fazer correndo, né? Porque senão vai ler, Porque mas aí não vale a pena. é como É, diz o João, não adianta correr, tem que fixar. Então, Verdade. então tá bom, gente. Então vamos deixar o 54 para a próxima para sexta-feira, né? Uhum. Alguém isso. queria comentar alguma coisa? Não sei. Margarete, Rosângela, Cida, querem comentar alguma coisa a respeito desse assunto? Tá. Então vamos fazer a prece? Quem, Vamos. fa quem faz a prece para gente? Posso fazer. Beleza. Tá? Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, Joana e Emmanuel, agradecidos estamos por mais esse dia de estudo,
por mais essa reunião, por tantos ensinamentos que vocês nos trouxeram, que deixaram aqui para nós, para que a gente compreenda a imortalidade do espírito, a nossa vivência aqui nesse plano é passageira. Estamos aqui para colocar em prova tudo que aprendemos no plano espiritual. E pedimos que nos protejam e que, caso venhamos a cair, o que constantemente ocorre, Pai, que nos socorra e nos ampare. E pedimos também, Senhor, que vá até o lar de cada um, abençoando a todos aqueles que aqui estão, os que estiveram e os que não puderam, Senhor, estar aqui conosco hoje. Que eles também possam ser abençoados, serem iluminados, Senhor. Que o teu bálsamo recaia sobre todos nós, que aqui estamos, tanto encarnados quanto desencarnados. Gratidão, Pai, por essa oportunidade bendita. E te pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Gente, desculpem aí a minha... Imagina. Mal. Uma delícia. Porque a minha baixinha aqui de vez